Olá, meus amigos da Verbo OAB, professor Vinícius Zoponi com vocês, e na próxima meia hora vamos trabalhar com dicas de direito financeiro neste super evento, o Esquenta Passaporte. Já vamos nos organizar aqui, meus caros, deixar esta cara feia escondida para não atrapalhar vocês. Direito financeiro com o professor Vinícius Zoponi, e eu quero começar deixando à disposição de vocês as minhas redes sociais. Deixa eu me esconder aqui novamente. Meus caros, todo mundo comigo aqui nesse evento Esquenta Passaporte OAB. A gente sabe que a primeira fase do exame da OAB está chegando e, por conta disso, vocês vão ter acesso a uma programação super especial de revisão aqui pela Verbo. Eu sou, como eu já mencionei, o professor Vinícius Zoponi, sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sou mestre em Direito e sou professor da Verbo. E o evento Esquenta Passaporte OAB consiste em 2 semanas de aulas online e gratuitas para decolar a sua aprovação. E antes de nós começarmos esta nossa aula, eu quero te pedir para se inscrever no canal da Verbo e também ativar o sininho para receber as nossas notificações. E claro, o professor Vinícius também pede para você deixar o seu like nessa nossa aula e comentar aqui embaixo o que você achou da nossa aula. Eu sempre volto para as nossas aulas, acompanho as mensagens dos alunos e vocês podem ter certeza que o recadinho de vocês faz muito bem, deixa esse professor muito feliz. No final das contas, meus caros, para a gente, professor, o que importa é saber que a gente está contribuindo para estes projetos de vida dos nossos alunos, tá bom? E aí, fica o convite para vocês acompanharem o restante das nossas aulas, né, do Esquenta Passaporte, e também a nossa super revisão de véspera, que vai acontecer no dia 8 de julho, das 8 da manhã às 18, às 6 horas da tarde. Legal? Bora lá então trabalhar, vou ligar a metralhadora, pessoal, e vamos para dicas de direito financeiro que vão fazer diferença na sua prova. Tranquilo? Bora começar então para a nossa primeira dica do direito financeiro. Meus amigos, a base do direito financeiro está na compreensão das denominadas leis orçamentárias e os princípios orçamentários que orientam as leis orçamentárias. E aí, vocês sabem quais são as leis orçamentárias? São essencialmente 3 as leis orçamentárias. Elas têm o nome completo e tem a sigla que fica aí para os mais íntimos do direito financeiro. Vocês vão ficar íntimos da matéria comigo aqui, professor Vinícius Zoponi, pela Verbo OAB. São 3 as leis orçamentárias. O plano plurianual, para os íntimos, é o PPA. A lei de diretrizes orçamentárias, para os íntimos, a LDO. E a lei orçamentária anual, a LOA. Daqui para frente, eu vou usar apenas os apelidos, as siglas, né? Porque a gente já está familiarizado com essa tríade de leis orçamentárias. Eu quero avançar com vocês trabalhando um pouquinho na sequência com as características gerais de cada uma dessas leis orçamentárias. Porém, antes de tudo, eu quero trabalhar com algumas considerações gerais que valem para todas elas. As leis orçamentárias, de um modo geral, meus amigos, servem como um instrumento para o planejamento do Estado brasileiro. E quando eu digo Estado brasileiro, eu estou me referindo aos 3 níveis da nossa federação. O nível da União, o nível dos estados e o nível dos municípios, com o Distrito Federal, esse bichinho peculiar que existe no direito brasileiro, né? As leis orçamentárias são instrumentos para o planejamento do Estado brasileiro como um todo, em especial para a relação entre receitas, o dinheiro público, e despesas, o gasto público. Essa relação, esse equilíbrio está dentro das nossas leis orçamentárias.
Bora lá, quero trazer com vocês agora 3 características gerais que valem para todas as leis orçamentárias, para essas 3 leis orçamentárias. Tranquilo? Primeira característica que vale para todas as leis orçamentárias. Prestem atenção. Cada ente federativo tem essa tríade de lei orçamentária. Então, União tem PPA, LDO e LOA. Estados e Distrito Federal tem também o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA. E municípios também têm PPA, LDO e LOA. E vejam vocês que, em relação à LOA, nós temos uma única lei para o ente federativo como um todo. O que eu quero dizer com isso? Essas leis orçamentárias abrangem a realidade orçamentária do ente federativo como um todo. Então, tudo aquilo que diz respeito ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Tribunal de Contas, tudo aquilo que está dentro do Estado, do ente federativo como um todo, é objeto de uma única lei orçamentária. E, portanto, vocês têm que extrair daqui uma característica, na verdade, um princípio do orçamento, um princípio orçamentário que é o chamado princípio da unidade. Princípio da unidade. É uma lei orçamentária só para o ente federativo como um todo. Então, a OAB pode fazer uma pegadinha com você e falar, por exemplo, no município, ou melhor, no estado, há uma lei orçamentária anual para o executivo e uma outra lei orçamentária anual para o judiciário. Certo ou errado? Errado. Princípio da unidade. Nós temos uma única lei orçamentária para todo o ente federativo. Então, o PPA trabalha com o ente federativo como um todo, todos os seus poderes e todos os seus entes. A LDO, da mesma forma, é uma mesma LDO para o Executivo, Legislativo, Judiciário, MP, Defensoria. A LOA também, da mesma forma, é uma lei só para todas as realidades dos entes internos a cada nível da federação. Tranquilo? Então, pensem desse jeito. União tem as suas 3 leis orçamentárias, uma só, um PPA, uma LDO, uma LOA para todo mundo que está dentro da União. Da mesma forma para os estados, da mesma forma para os municípios. Essa foi a primeira característica geral. Segunda característica geral. Eu vou falar algo agora que alguns de vocês vão pensar, mas isso é muito óbvio. Mas às vezes a OAB explora obviedades. Cada uma dessas leis orçamentárias, pessoal, é uma lei. Então, é óbvio, mas o plano plurianual é uma lei. A lei de diretriz orçamentária é outra lei. A lei orçamentária anual é outra lei. E qual espécie legislativa que são as leis orçamentárias? São todas elas leis ordinárias. Leis ordinárias. Aí a OAB pode fazer uma pegadinha. O PPA, constante de uma lei complementar. Opa! Acende a luzinha na mente de vocês. Fala, não, PPA é lei ordinária. A LDO, uma lei complementar. Opa! Acende a luzinha. É lei ordinária. Da mesma forma para a LOA. Terceira característica geral das leis orçamentárias, prestem bastante atenção agora. Cada uma, eu fiquei em cima do 3 aqui, né? Não tem problema. Cada uma dessas leis orçamentárias, todas leis ordinárias, são leis de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Vou repetir. Todas essas leis aqui são leis ordinárias, cujo processo legislativo começa pelo chefe do Poder Executivo. Iniciativa legislativa privativa. Isso a gente estuda lá no direito constitucional. Então, veja, somente o chefe do Poder Executivo de cada nível da federação inicia o processo legislativo perante o Poder Legislativo que vai desaguar na edição de uma dessas leis. Então, por exemplo, na União, o presidente da República
é quem apresenta o projeto de lei de PPA, o projeto de lei de LDO, o projeto de lei de LOA. No município é o prefeito, no estado membro e no Distrito Federal são os respectivos governadores. Os chefes do executivo apresentam e o legislativo delibera sobre aquele projeto e aprova. E lá no final, o chefe do Poder Executivo vai entrar novamente no processo legislativo para sanção ou veto, que é aquele caminho normal do processo legislativo que a gente estuda dentro do direito constitucional. Tranquilo? Essas 3 características valem para todas as leis orçamentárias, para essas 3 leis orçamentárias como um todo. Agora a gente vai avançar e detalhar um pouquinho cada uma delas, tá bom? Começando pelo Plano Plurianual, o famoso PPA. Eu vou ler com vocês o principal dispositivo constitucional, não é o único, mas é o principal, sobre o PPA. Para que serve o PPA, meus caros? A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada, olha lá para que serve o PPA, para estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. A gente está lendo a Constituição Federal e por isso que ele fala da administração pública federal. Mas tudo o que eu disser aqui vale também para os Estados-membros, vale também para o DF e vale também para os municípios. Tranquilo? As regras gerais das leis orçamentárias da Constituição Federal são normas de observância obrigatória, direcionam também as leis orçamentárias nos âmbitos dos Estados-membros, DF e municípios. Então, volta. O que é o PPA? Lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Para o quê? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Olha só, PPA estabelece de forma regionalizada o DOM, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Para o quê? Para despesas de capital e despesas relativas a programas de duração continuada. Vejam que a principal função do PPA é funcionar como uma referência de longo prazo para o planejamento estatal, de modo a fixar diretrizes, objetivos, metas para a administração pública, pensando especialmente as despesas de capital e os programas de duração continuada. E por isso, pessoal, que o PPA tem a duração de 4 anos. É um PPA a cada 4 anos. Muita atenção nesse prazo. Por isso que o PPA é um instrumento de planejamento alongado do Estado. Agora, presta atenção que isso aqui vai cair na sua prova. De quando a quando é esse PPA, pessoal? A ideia aqui é contraintuitiva. Eu tenho certeza que você pensou aí. Bom, o PPA deve valer do primeiro ano do mandato do gestor, do executivo, até o último ano do mandato dele. A ideia intuitiva seria essa, mas não é assim que funciona. O PPA vale do segundo ano do mandato do chefe do executivo até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, o PPA tem duração de 4 anos e começa a valer no segundo ano do mandato do chefe do executivo e entra até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, a ideia, mais ou menos, é a seguinte: o chefe do executivo, o prefeito, o governador, o presidente da República, ganhou a eleição. Ganhou a eleição, o primeiro ano que ele está lá no mandato, ele pensa o PPA. Ele pensa o plano plurianual que vai valer para o resto dos 3 anos do mandato dele e entra no primeiro ano subsequente do mandato posterior. A ideia da Constituição
é a seguinte: quando tem troca de mandato, especialmente quando troca o chefe do executivo, tem muita coisa para pensar, não dá tempo de já começar a elaborar um novo PPA. Então vamos fazer o PPA conduzir 3 dos 4 anos de um mandato e o primeiro ano do mandato subsequente. Aí o chefe do executivo que chega, ele usa o PPA da gestão anterior, pode até ser a dele, né, se for o caso de reeleição, mas ele usa o PPA da gestão anterior e já vai elaborando o PPA que vai conduzir os 3 próximos anos do mandato e vai entrar ali no mandato subsequente, e aí dá esse ciclo de PPA, não corre o risco de ter uma solução de continuidade, uma interrupção nesse instrumento importantíssimo que é o PPA. Beleza? Entenderam? 4 anos e a regrinha da duração do segundo ano do mandato até o primeiro ano do mandato subsequente. Bora para a próxima lei orçamentária, a LDO, dispositivo principal, artigo 165, parágrafo 2º. Diz lá: a LDO compreenderá metas e prioridades, pessoal. A LDO é MP, metas e prioridades, também da administração pública, estabelecendo diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Também a LDO orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Vamos lá. PPA, planejamento de longo prazo, 4 anos. LDO. A LDO, pessoal, busca trazer para a janela de um ano, aquelas diretrizes, aqueles objetivos, aquelas metas do PPA. Por isso que a LDO é construída respeitando o PPA. E, além disso, a LDO vai se preocupar com políticas do Estado, medidas adotadas dentro daquele ente federativo que podem ter repercussão na balança de receitas e despesas. Por isso que a LDO precisa fixar as diretrizes da política fiscal. Precisa também pensar se vai sinalizar vai ter que sinalizar as eventuais alterações na legislação tributária. Mudou a legislação tributária, você vai mudar a expectativa de receita tributária. Vai cobrar mais tributo ou menos tributo? E também vai fixar a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, basicamente os bancos públicos, porque essas intervenções do Estado repercutem na economia e, consequentemente, repercutem na arrecadação. Então, olha só a LDO pensando ainda num nível macro, mas para um intervalo de tempo mais curto de um ano. Metas e prioridades da administração pública federal, estabelecendo diretriz de política fiscal, orientação à elaboração, alterações na legislação tributária e política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento. E, claro, a LDO serve como baliza para a elaboração da LOA. Vejam que no processo orçamentário brasileiro, das leis orçamentárias brasileiras, nós temos uma caminhada no planejamento do Estado. Um planejamento maior que começa com o PPA. O PPA orienta a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que por sua vez orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, como a gente vai ver na sequência. A gente vai passo a passo saindo de uma programação macro e chegando no orçamento daquele ano específico. Por isso que a LDO precisa ser elaborada de acordo com o PPA e a LOA precisa ser elaborada de acordo com a LDO e de acordo com o PPA. Esse é a nossa organização das leis orçamentárias. Me permitam um aprofundamento aqui que é bem importante, costuma ser explorado em prova, inclusive pela FGV
em outros certames, né, já que a gente está aqui na primeira leva de prova de direito financeiro da OAB. A Lei de Responsabilidade Fiscal, pessoal, que é uma lei complementar e dialoga, aprofunda, normatiza, regulamenta muito das disposições constitucionais, inclusive as disposições constitucionais sobre as leis orçamentárias. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que a LDO tem que ser acompanhada de alguns anexos. Alguns anexos. Anexos são informações complementares que constam da LDO e vão dar um pouco mais de detalhamento, porque a matéria de orçamento e finanças é bastante complexa, precisa ter uma coleta de dados, uma análise da economia, da situação global, do mundo como um todo, do país, enfim, uma série de levantamentos bem técnicos que não dá para pôr dentro da lei lá, transformar num artigo. E por isso que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, exige esses anexos. E eu quero destacar dois com vocês. O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Metas fiscais, aquilo que o Estado, o ente federativo, almeja atingir no plano fiscal. E riscos fiscais, aquilo que pode dar problema e comprometer o atingimento dessas metas fiscais. Isso tudo é basicamente uma concretização dessas diretrizes, né, da política fiscal, as metas dessas diretrizes de política fiscal. E olha que interessante, uma recente emenda constitucional trouxe para dentro da LDO a preocupação com a dívida pública, o endividamento do Estado brasileiro. Vocês conhecem, todo mundo aqui já tem alguns anos de vida no Brasil, né? Sabe desse drama do Estado brasileiro de gastar muito mais do que arrecada. E essa preocupação tem ganhado cada vez mais espaço dentro do direito brasileiro. Só que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é lá do ano de 2000, tentou incutir na cabeça do gestor, colocar na cabeça do gestor essa preocupação com o endividamento. Mas até agora a LRF não conseguiu. A gente já viu aí estados grandes quebrando por descompasso com o endividamento público. E aí essa preocupação agora é trazida para dentro da Constituição. De modo que a LDO, quando for falar sobre as diretrizes de política fiscal e as suas metas, precisa estar atento à trajetória sustentável da dívida pública. O Estado, o ente federativo, até pode ter um certo grau de endividamento, porque ano a ano o Estado vai incrementando a sua arrecadação, o Estado dificilmente quebra, dificilmente tem uma alteração brutal de receita esperada. As receitas tendem a aumentar anualmente, então é possível você, o gestor, trabalhar com um espaço de dívida que vai ser suprido pela arrecadação, por eventuais empréstimos. Então, a trajetória sustentável da dívida. Mas essa preocupação tem que estar constante no gestor, inclusive já no plano de elaboração e discussão da LDO. Legal? Exploramos ao máximo esse dispositivo constitucional sobre a LDO, já apresentando para vocês as suas principais características. E agora, meus caros, a gente chega na LOA, na Lei Orçamentária Anual. A LOA, meus caros, é o maior nível de concretização do planejamento estatal, porque a LOA traz, essencialmente, já a relação concreta de despesas e de receitas, ou de receitas e despesas. O dinheiro público e a expectativa de gasto público. Tranquilo? Olha lá, o dispositivo central da LOA é o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, que diz o seguinte: a Lei Orçamentária Anual compreenderá 1. O orçamento fiscal, referente aos poderes da União. Olha lá o princípio da unidade que eu mencionei para vocês. Ó. A LOA é uma só, o orçamento do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, de todo mundo está aqui dentro, referente aos poderes da União. Claro, a LOA da União. Aí a LOA do Estado vai ter o orçamento fiscal dos poderes dos estados. A LOA dos municípios vai ter o orçamento fiscal dos poderes dos municípios.
poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades da administração pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Além disso, também temos dentro da LOA um orçamento de investimento de empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Isso aí vocês estudam lá no direito administrativo, as empresas estatais e a perspectiva de participação dos entes federativos nessas empresas estatais. Se for uma empresa estatal em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, o orçamento de investimento dessas empresas é trazido para dentro da LOA. E, por fim, o orçamento da Seguridade Social. Lembra o que é Seguridade Social, pessoal? Nos termos da Constituição, artigo 192 e seguintes, Seguridade Social é um conceito guarda-chuva. Dentro dele nós temos 3 importantíssimos direitos sociais: saúde, previdência social e assistência social. Todo o orçamento do ente federativo, União, Estados, DF, município, direcionado à realização desses 3 importantíssimos direitos sociais, integrantes da Seguridade Social, vão compor um pedaço destacado da Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento da Seguridade Social. E esse orçamento abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração pública direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Tranquilo? Pessoal, a doutrina, quando lê este dispositivo constitucional, extrai dele um princípio orçamentário muito interessante, que é o princípio da universalidade. Universalidade. Não confundam, tá? A gente já viu o princípio da unidade. Agora a gente está vendo o princípio da universalidade. Universalidade. O que é o princípio da universalidade? Basicamente o seguinte: a LOA tem um caráter universal. Em que sentido? No sentido de que 100% das despesas e das receitas do ente federativo tem que constar da LOA, ainda que distribuído entre essas suas 3 partes. Princípio da universalidade. A 100%, a globalidade, a íntegra das despesas e receitas do ente federativo tem que constar dentro da LOA. A gente tem que abrir a LOA e saber que lá dentro está 100% do que se espera de receita e 100% daquilo que se espera gastar. 100% de receita, 100% de despesas públicas. O princípio da universalidade. Ainda que essas receitas e despesas estejam distribuídos dentro dessas 3 partes da Lei Orçamentária Anual que vocês precisam levar para a prova: orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Tá bom? Dá tempo de uma última dica para vocês. Quero trazer 2 dispositivos complementares sobre a LOA que vocês precisam saber. Artigo 165, parágrafo 6º e artigo 165, parágrafo 8º. Vamos fazer a leitura? O projeto, 165, parágrafo 6º primeiro. O projeto de LOA, Quem apresenta o projeto de LOA, pessoal? A gente já viu lá na dica 1, né? O chefe do Poder Executivo. O projeto de LOA será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Olha só a ideia da Constituição. Preocupada com um outro princípio orçamentário, que é o princípio do equilíbrio orçamentário, e preocupada também com outro princípio orçamentário, que é o princípio da responsabilidade fiscal, na verdade, um princípio do direito financeiro como um todo. A Constituição vai e dá um especial destaque a essas medidas que o Executivo pode tomar, e o Legislativo também, que levam a uma potencial redução das receitas públicas. Isenção, anistia, remissão, vocês estudam lá no tributário. Subsídios também, benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia. Tudo isso são mecanismos que levam a uma diminuição das receitas públicas. E isso pode comprometer o equilíbrio entre receitas e despesas. E por conta disso, o projeto de LOA, de Lei Orçamentária Anual, já tem que ser acompanhado desse demonstrativo dos efeitos dessas medidas na relação entre receitas e despesas. Beleza? Muito importante essa preocupação constitucional e como que isso se materializa dentro do processo legislativo da lei orçamentária. O projeto já tem que ser acompanhado desse demonstrativo para que o pessoal lá do legislativo, quando estiver deliberando, saiba os efeitos de conceder uma isenção, um subsídio para um ramo da economia, saiba da repercussão que vai ter para o orçamento. E aí, o outro dispositivo que eu quero trazer com vocês, a título de aprofundamento, de complementação, é o parágrafo 8º. Antes da gente encerrar, eu vou ler com vocês. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Pessoal, aqui a doutrina de direito financeiro e direito constitucional lê esse dispositivo e extrai daqui mais um importante princípio do direito financeiro brasileiro, princípio orçamentário. Agora é o princípio da exclusividade. Princípio da exclusividade, pessoal. O que é o princípio da exclusividade? Bem simples, só não pode confundir na prova, né? Princípio da universalidade com o princípio da exclusividade, com o princípio da unidade, que a gente já viu os dois anteriormente. Princípio da exclusividade. A LOA somente pode versar sobre matéria relativa ao orçamento. A LOA somente pode ter dispositivos referentes à previsão de receita, a expectativa dos recursos que vão entrar no Estado, no ente federativo, ao longo daquele ano, e a fixação de despesa, a expectativa de gasto público ao longo daquele ano, o que entra e o que sai. Isso exclusivamente, somente isso exclusivamente pode constar da Lei Orçamentária Anual. Então, por exemplo, a gente não pode colocar dentro da LOA um dispositivo, um artigo perdido lá que cria um direito para o servidor público. Ou que, por exemplo, muda a alíquota de um tributo. Isso não pode constar da LOA. Por quê? Porque a LOA é uma lei que somente pode versar sobre previsão de receita e fixação de despesa. E aí, atentem-se para a parte final do dispositivo. A Constituição diz o seguinte, olha, nesta proibição não se inclui a possibilidade de se incluir artigos, dispositivos que tragam uma autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito. Então, para a gente decorar esse artigo, a gente pode pensar o seguinte: o princípio da exclusividade permite que na LOA tenha apenas e tão somente previsão de receita, fixação de despesa e uma terceira categoria, autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. Beleza? Princípio da exclusividade. E com isso, meus caros, extrapolando sempre um chorinho o meu tempo aqui com vocês, eu quero encerrar esse nosso Esquenta Passaporte em Direito Financeiro. Vimos o coração do direito financeiro, que são as leis orçamentárias, de maneira um pouco mais aprofundada, conectando os dispositivos constitucionais, a função de cada lei orçamentária, as suas principais características e tudo isso temperado com princípios orçamentários. Tá bom? Vou voltar na tela cheia para me despedir de vocês e eu quero encerrar, meus amigos, com a disposição aqui, com a menção do nosso site, né? Fica aí à disposição de vocês. E, em definitivo, eu quero deixar, antes de encerrar, um presente da Verbo OAB para vocês. Nós conseguimos aqui, para a Verbo OAB,
um cupom de 10% de desconto para qualquer curso online da Verbo OAB. Então, por exemplo, vai fazer a segunda fase conosco aqui, pronto, já tem 10% de desconto. E para você ter acesso a esse desconto, você vai falar no WhatsApp da Verbo com uma das nossas consultoras, nossos consultores. É só clicar na descrição desse vídeo que você vai ter o contato do nosso WhatsApp. Vai falar com a consultora e vai dizer o seguinte: olha, eu quero usar o cupom do professor Vinícius. E o cupom é o meu primeiro nome. O cupom de desconto, para os 10% de desconto, é o nome desse professor, professor Vinícius. Você reserva sua vaga nos nossos cursos de segunda fase, que vai dar tudo certo, e já ganha 10% de desconto. Só para deixar bem claro, pessoal, esse cupom é válido somente para quem está inscrito em nosso evento e tem validade até o dia 17 de julho, que é uma semana após a primeira fase. Então não perde a oportunidade, usa o desconto, conversa com a turma no WhatsApp e já se prepara aí, já faz a sua matrícula e reserva de vaga para os nossos cursos de segunda fase. Tá bom, turminha? Vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo para vocês sempre bons estudos e uma excelente prova. O professor Vinícius Zopponi e a Verbo estão sempre na torcida pelo seu sucesso. Forte abraço a todos e até a próxima.